Se gostou da nossa iniciativa, ajude nosso canal a crescer. Inscreva-se. Curta. Compartilhe. Circular número 3.978, de 23 de janeiro de 2020. Dispõe sobre a política, os procedimentos e os controles internos a serem adotados pelas instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil visando a prevenção da utilização do sistema financeiro para a prática dos crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, de que trata a Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, e de financiamento do terrorismo, previsto na Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016. Capítulo 1º do objeto e do âmbito de aplicação. Artigo 1º. Esta circular dispõe sobre a política, os procedimentos e os controles internos a serem adotados pelas instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil visando a prevenção da utilização do sistema financeiro para a prática dos crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, de que trata a Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, e de financiamento do terrorismo, previsto na Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016. Parágrafo único. Para os fins desta circular, os crimes referidos no caput serão denominados genericamente lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Capítulo 2º da Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo. Artigo 2º. As instituições mencionadas no artigo 1º devem implementar e manter política formulada com base em princípios e diretrizes, que busquem prevenir a sua utilização para as práticas de lavagem de dinheiro e de financiamento do terrorismo. Parágrafo único. A política de que trata o caput deve ser compatível com os perfis de risco e dos clientes. Segundo, da instituição. Terceiro, das operações, transações, produtos e serviços. E quarto, dos funcionários, parceiros e prestadores de serviços terceirizados. Artigo 3º. A política referida no artigo 2º deve contemplar, no mínimo, as diretrizes para a definição de papéis e responsabilidades para o cumprimento das obrigações, de que trata esta circular. B. A definição de procedimentos voltados à avaliação e à análise prévia de novos produtos e serviços, bem como da utilização de novas tecnologias, tendo em vista o risco de lavagem de dinheiro e de financiamento do terrorismo. C. A avaliação interna de risco e a avaliação de efetividade, de que tratam os arts. 10 e 62. D. A verificação do cumprimento da política, dos procedimentos e dos controles internos, de que trata esta circular, bem como a identificação e a correção das deficiências verificadas. E a promoção de cultura organizacional de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, contemplando, inclusive, os funcionários, os parceiros e os prestadores de serviços terceirizados. F. A seleção e a contratação de funcionários e de prestadores de serviços terceirizados, tendo em vista o risco de lavagem de dinheiro e de financiamento do terrorismo. E G. A capacitação dos funcionários sobre o tema da prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, incluindo os funcionários dos correspondentes no país, que prestem atendimento em nome das instituições mencionadas no artigo 1º. Segundo, as diretrizes para implementação de procedimentos. A. De coleta, verificação, validação e atualização de informações cadastrais, visando a conhecer os clientes, os funcionários, os parceiros e os prestadores de serviços terceirizados. B. De registro de operações e de serviços financeiros. C. De monitoramento, seleção e análise de operações e situações suspeitas. E D. De comunicação de operações ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF. E terceiro, o comprometimento da alta administração com a efetividade e a melhoria contínua da política, dos procedimentos e dos controles internos relacionados com a prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Artigo 4º. Admite-se a adoção de política de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo única por conglomerado prudencial e por sistema cooperativo de crédito.
Parágrafo único. As instituições que não constituírem política própria, em decorrência do disposto no caput, devem formalizar a opção por essa faculdade em reunião do Conselho de Administração, ou, se inexistente, da diretoria da instituição. Artigo 5º. As instituições mencionadas no artigo 1º devem assegurar a aplicação da política referida no artigo 2º em suas unidades situadas no exterior. Parágrafo único. Na hipótese de impedimento ou limitação legal à aplicação da política referida no caput à unidade da instituição situada no exterior, deverá ser elaborado relatório justificando o impedimento ou a limitação. Artigo 6º. A política referida no artigo 2º deve ser divulgada aos funcionários da instituição, parceiros e prestadores de serviços terceirizados, mediante linguagem clara e acessível, em nível de detalhamento compatível com as funções desempenhadas e com a sensibilidade das informações. Artigo 7º. A política referida no artigo 2º deve ser documentada. Segundo, aprovada pelo Conselho de Administração, ou, se inexistente, pela diretoria da instituição, e terceiro, mantida atualizada. Capítulo 3º da Governança da Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo. Artigo 8º. As instituições mencionadas no artigo 1º devem dispor de estrutura de governança visando assegurar o cumprimento da política referida no artigo 2º e dos procedimentos e controles internos de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo previstos nesta circular. Artigo 9º. As instituições referidas no artigo 1º devem indicar formalmente ao Banco Central do Brasil diretor responsável pelo cumprimento das obrigações previstas nesta circular. Parágrafo 1º. O diretor mencionado no caput pode desempenhar outras funções na instituição, desde que não haja conflito de interesses. Parágrafo 2º. A responsabilidade mencionada no caput deve ser observada em cada instituição, mesmo no caso de opção pela faculdade estabelecida nos arts. 4º, 11, 42, 46 e 52. Capítulo 4º da Avaliação Interna de Risco. Artigo 10. As instituições referidas no artigo 1º devem realizar avaliação interna com o objetivo de identificar e mensurar o risco de utilização de seus produtos e serviços na prática da lavagem de dinheiro e do financiamento do terrorismo. Parágrafo 1º. Para identificação do risco, de que trata o caput, a avaliação interna deve considerar, no mínimo, os perfis de risco dos clientes. Segundo, da instituição, incluindo o modelo de negócio e a área geográfica de atuação. Terceiro, das operações, transações, produtos e serviços, abrangendo todos os canais de distribuição e a utilização de novas tecnologias. E quarto, das atividades exercidas pelos funcionários, parceiros e prestadores de serviços terceirizados. Parágrafo 2º. O risco identificado deve ser avaliado quanto à sua probabilidade de ocorrência e à magnitude dos impactos financeiro, jurídico, reputacional e socioambiental para a instituição. Parágrafo 3º. Devem ser definidas categorias de risco, que possibilitem a adoção de controles de gerenciamento e de mitigação reforçados para situações de maior risco e a adoção de controles simplificados nas situações de menor risco. Parágrafo 4º. Devem ser utilizadas como subsídio à avaliação interna de risco, quando disponíveis, avaliações realizadas por entidades públicas do país relativas ao risco de lavagem de dinheiro e de financiamento do terrorismo. Artigo 11. A avaliação interna de risco pode ser realizada de forma centralizada em instituição do conglomerado prudencial e do sistema cooperativo de crédito. Parágrafo único. As instituições que optarem por realizar a avaliação interna de risco na forma do caput, devem formalizar essa opção em reunião do Conselho de Administração, ou, se inexistente, da diretoria da instituição. Artigo 12. A avaliação interna de risco deve ser documentada e aprovada pelo diretor referido no artigo 9º. Segundo, encaminhada para a ciência. A. Ao Comitê de Risco, quando houver. B. Ao Comitê de Auditoria, quando houver, e C. Ao Conselho de Administração, ou, se inexistente, à diretoria da instituição, e terceiro, revisada a cada 2 anos, bem como quando ocorrerem alterações significativas nos perfis de risco mencionados no artigo 10, parágrafo 1º.
Capítulo 5 dos procedimentos destinados a conhecer os clientes. Seção I dos procedimentos. Artigo 13. As instituições mencionadas no artigo 1º devem implementar procedimentos destinados a conhecer seus clientes, incluindo procedimentos que assegurem a devida diligência na sua identificação, qualificação e classificação. Parágrafo 1º. Os procedimentos referidos no caput devem ser compatíveis com o perfil de risco do cliente, contemplando medidas reforçadas para clientes classificados em categorias de maior risco, de acordo com a avaliação interna de risco referida no artigo 10. Segundo, a política de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, de que trata o artigo 2º, e terceiro, a avaliação interna de risco, de que trata o artigo 10. Parágrafo 2º. Os procedimentos mencionados no caput devem ser formalizados em manual específico. Parágrafo 3º. O manual referido no parágrafo 2º deve ser aprovado pela diretoria da instituição e mantido atualizado. Artigo 14. As informações obtidas e utilizadas nos procedimentos referidos no artigo 13 devem ser armazenadas em sistemas informatizados e utilizadas nos procedimentos, de que trata o capítulo 7º. Artigo 15. Os procedimentos previstos neste capítulo devem ser observados sem prejuízo do disposto na regulamentação, que disciplina produtos e serviços específicos. Seção 2ª da identificação dos clientes. Artigo 16. As instituições referidas no artigo 1º devem adotar procedimentos de identificação que permitam verificar e validar a identidade do cliente. Parágrafo 1º. Os procedimentos referidos no caput devem incluir a obtenção, a verificação e a validação da autenticidade de informações de identificação do cliente, inclusive, se necessário, mediante confrontação dessas informações com as disponíveis em bancos de dados de caráter público e privado. Parágrafo 2º. No processo de identificação do cliente devem ser coletados, no mínimo, o nome completo e o número de registro no Cadastro de Pessoas Físicas, CPF, no caso de pessoa natural, e redação dada, a partir de 1º/9 de 2021, pela Resolução BCB número 119, de 27/7 de 2021. Segundo, a firma ou denominação social, e o número de registro no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, CNPJ, no caso de pessoa jurídica. Redação dada, a partir de 1º/9 de 2021, pela Resolução BCB número 119, de 27/7 de 2021. Parágrafo 3º. No caso de cliente pessoa natural residente no exterior desobrigada de inscrição no CPF, na forma definida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, admite-se a utilização de documento de viagem na forma da lei, devendo ser coletados, no mínimo, o país emissor, o número e o tipo do documento. Parágrafo 4º. No caso de cliente pessoa jurídica com domicílio ou sede no exterior desobrigada de inscrição no CNPJ, na forma definida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, as instituições devem coletar, no mínimo, o nome da empresa, o endereço da sede e o número de identificação ou de registro da empresa no respectivo país de origem. Artigo 17. As informações referidas no artigo 16 devem ser mantidas atualizadas. Seção 3ª da qualificação dos clientes. Artigo 18. As instituições mencionadas no artigo 1º devem adotar procedimentos que permitam qualificar seus clientes por meio da coleta, verificação e validação de informações compatíveis com o perfil de risco do cliente e com a natureza da relação de negócio. Parágrafo 1º. Os procedimentos de qualificação referidos no caput devem incluir a coleta de informações que permitam redação dada, a partir de 1º/9 de 2021, pela Resolução BCB número 119, de 27/7 de 2021. E identificar o local de residência, no caso de pessoa natural, incluído, a partir de 1º/9 de 2021, pela Resolução BCB número 119, de 27/7 de 2021. Segundo, identificar o local da sede ou filial, no caso de pessoa jurídica,
e, incluído, a partir de 1º/9 de 2021, pela Resolução BCB nº 119, de 27/7 de 2021. Terceiro, avaliar a capacidade financeira do cliente, incluindo a renda, no caso de pessoa natural, ou faturamento, no caso de pessoa jurídica. Incluído, a partir de 1º/9 de 2021, pela Resolução BCB nº 119, de 27/7 de 2021. Parágrafo 2º. A necessidade de verificação e de validação das informações referidas no parágrafo 1º deve ser avaliada pelas instituições de acordo com o perfil de risco do cliente e com a natureza da relação de negócio. Parágrafo 3º. Nos procedimentos de que trata o caput, devem ser coletadas informações adicionais do cliente compatíveis com o risco de utilização de produtos e serviços na prática da lavagem de dinheiro e do financiamento do terrorismo. Parágrafo 4º. A qualificação do cliente deve ser reavaliada de forma permanente, de acordo com a evolução da relação de negócio e do perfil de risco. Parágrafo 5º. As informações coletadas na qualificação do cliente devem ser mantidas atualizadas. Parágrafo 6º. O Banco Central do Brasil poderá divulgar rol de informações a serem coletadas, verificadas e validadas em procedimentos específicos de qualificação de clientes. Artigo 19. Os procedimentos de qualificação referidos no artigo 18 devem incluir a verificação da condição do cliente como pessoa exposta politicamente, nos termos do artigo 27, bem como a verificação da condição de representante, familiar ou estreito colaborador dessas pessoas. Parágrafo 1º. Para os fins desta circular, considera-se e familiar, os parentes, na linha reta ou colateral, até o 2º grau, o cônjuge, o companheiro, a companheira, o enteado e a enteada, e, segundo, estreito colaborador. A pessoa natural conhecida por ter qualquer tipo de estreita relação com pessoa exposta politicamente, inclusive por 1. Ter participação conjunta em pessoa jurídica de direito privado. 2. Figurar como mandatária, ainda que por instrumento particular da pessoa mencionada no item 1, ou 3. Ter participação conjunta em arranjos sem personalidade jurídica, e b. Pessoa natural que tem o controle de pessoas jurídicas, ou de arranjos sem personalidade jurídica, conhecidos por terem sido criados para o benefício de pessoa exposta politicamente. Parágrafo 2º. Para os clientes qualificados como pessoa exposta politicamente, ou como representante, familiar ou estreito colaborador dessas pessoas, as instituições mencionadas no artigo 1º devem e adotar procedimentos e controles internos compatíveis com essa qualificação. Segundo, considerar essa qualificação na classificação do cliente nas categorias de risco referidas no artigo 20, e terceiro, avaliar o interesse no início ou na manutenção do relacionamento com o cliente. Parágrafo 3º. A avaliação mencionada no parágrafo 2º, inciso 3º, deve ser realizada por detentor de cargo ou função de nível hierárquico superior ao do responsável pela autorização do relacionamento com o cliente. Seção 4ª da Classificação dos Clientes. Artigo 20. As instituições mencionadas no artigo 1º devem classificar seus clientes nas categorias de risco definidas na avaliação interna de risco mencionada no artigo 10, com base nas informações obtidas nos procedimentos de qualificação do cliente referidos no artigo 18. Parágrafo único. A classificação mencionada no caput deve ser e realizada com base no perfil de risco do cliente e na natureza da relação de negócio, e segundo, revista sempre que houver alterações no perfil de risco do cliente e na natureza da relação de negócio. Seção V. Disposições comuns à identificação, à qualificação e à classificação dos clientes. Artigo 21. As instituições referidas no artigo 1º devem adotar os procedimentos de identificação, de qualificação e de classificação previstos neste capítulo para os administradores de clientes pessoas jurídicas e para os representantes de clientes. Parágrafo único. Os procedimentos referidos no caput devem ser compatíveis com a função exercida pelo administrador e com a abrangência da representação. Artigo 22.
os critérios utilizados para a definição das informações necessárias e dos procedimentos de verificação, validação e atualização das informações para cada categoria de risco devem ser previstos no manual, de que trata o artigo 13, parágrafo 2º. Artigo 23. É vedado às instituições referidas no artigo 1º iniciar relação de negócios, sem que os procedimentos de identificação e de qualificação do cliente estejam concluídos. Parágrafo único. Admite-se, por um período máximo de 30 dias, o início da relação de negócios em caso de insuficiência de informações relativas à qualificação do cliente, desde que não haja prejuízo aos procedimentos de monitoramento e seleção, de que trata o artigo 39. Seção V da identificação e da qualificação do beneficiário final. Artigo 24. Os procedimentos de qualificação do cliente pessoa jurídica devem incluir a análise da cadeia de participação societária até a identificação da pessoa natural caracterizada como seu beneficiário final, observado o disposto no artigo 25. Parágrafo 1º devem ser aplicados à pessoa natural referida no caput, no mínimo, os procedimentos de qualificação definidos para a categoria de risco do cliente pessoa jurídica na qual o beneficiário final detém a participação societária. Parágrafo 2º é também considerado beneficiário final representante, inclusive o procurador e o preposto, que exerça o comando de fato sobre as atividades da pessoa jurídica. Parágrafo 3º excetuam-se do disposto no caput. Redação dada, a partir de 1º/9 de 2021, pela Resolução BCB nº 119, de 27/7 de 2021. E, as pessoas jurídicas caracterizadas como companhia aberta, incluído, a partir de 1º/9 de 2021, pela Resolução BCB nº 119, de 27/7 de 2021. Segundo, as entidades sem fins lucrativos, incluído, a partir de 1º/9 de 2021, pela Resolução BCB nº 119, de 27/7 de 2021. Terceiro, as cooperativas, incluído, a partir de 1º/9 de 2021, pela Resolução BCB nº 119, de 27/7 de 2021. Quarto, os fundos e clubes de investimento registrados na Comissão de Valores Mobiliários, desde que, cumulativamente, incluído, a partir de 1º/9 de 2021, pela Resolução BCB nº 119, de 27/7 de 2021. A. Não sejam fundos exclusivos, incluída, a partir de 1º/9 de 2021, pela Resolução BCB nº 119, de 27/7 de 2021. B. Obtenham recursos de investidores com o propósito de atribuir o desenvolvimento e a gestão de uma carteira de investimento a um gestor qualificado, que deve ter plena discricionariedade na representação e na tomada de decisão perante as entidades investidas, não sendo obrigado a consultar os cotistas para essas decisões, e tampouco indicar os cotistas ou partes a eles ligadas, para atuar nas entidades investidas. E, incluída, a partir de 1º/9 de 2021, pela Resolução BCB nº 119, de 27/7 de 2021. C. Seja informado o número de registro no CPF, no caso de pessoa natural, ou no número de registro no CNPJ, no caso de pessoa jurídica, de todos os cotistas para a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, RFB, na forma por esta definida em regulamentação específica, incluída, a partir de 1º/9 de 2021, pela Resolução BCB nº 119, de 27/7 de 2021. V. Os fundos de investimento registrados na Comissão de Valores Mobiliários, constituídos na forma de condomínio fechado, cujas cotas sejam negociadas em mercado organizado, e, incluído, a partir de 1º/9 de 2021, pela Resolução BCB nº 119, de 27/7 de 2021. Vi. Os investidores não residentes classificados, como incluído, a partir de 1º/9 de 2021, pela Resolução BCB nº 119, de 27/7 de 2021.
a. Governos, entidades governamentais e bancos centrais, assim como fundos soberanos ou companhias de investimento controladas por fundos soberanos, e similares, incluída, a partir de 1º/9 de 2021, pela Resolução BCB nº 119, de 27/7 de 2021. b. Organismos multilaterais, incluída, a partir de 1º/9 de 2021, pela Resolução BCB nº 119, de 27/7 de 2021. c. Companhias abertas ou equivalentes, incluída, a partir de 1º/9 de 2021, pela Resolução BCB nº 119, de 27/7 de 2021. d. Instituições financeiras ou similares, operando por conta própria, incluída, a partir de 1º/9 de 2021, pela Resolução BCB nº 119, de 27/7 de 2021. e. Administradores de carteiras, operando por conta própria, incluída, a partir de 1º/9 de 2021, pela Resolução BCB nº 119, de 27/7 de 2021. f. Sociedades seguradoras e entidades de previdência privada, e, incluída, a partir de 1º/9 de 2021, pela Resolução BCB nº 119, de 27/7 de 2021. g. Fundos de investimento, desde que, cumulativamente, incluída, a partir de 1º/9 de 2021, pela Resolução BCB nº 119, de 27/7 de 2021. 1. O número de cotistas, seja igual ou superior a 100, e nenhum deles detenha mais de 25% das cotas, e, incluído, a partir de 1º/9 de 2021, pela Resolução BCB nº 119, de 27/7 de 2021. 2. A administração da carteira de ativos, seja feita de forma discricionária por administrador profissional sujeito à fiscalização de autoridade supervisora com a qual o Banco Central do Brasil mantenha convênio para a troca de informações relativas à prevenção da utilização do sistema financeiro para a prática dos crimes de lavagem de dinheiro e de financiamento do terrorismo, incluído, a partir de 1º/9 de 2021, pela Resolução BCB nº 119, de 27/7 de 2021. Parágrafo 4º. No caso das entidades relacionadas no parágrafo 3º, as informações coletadas devem abranger as das pessoas naturais autorizadas a representá-las, bem como as de seus controladores, administradores ou gestores, e diretores, se houver, incluído, a partir de 1º/9 de 2021, pela Resolução BCB nº 119, de 27/7 de 2021. Artigo 25. As instituições mencionadas no artigo 1º devem estabelecer valor mínimo de referência de participação societária para a identificação de beneficiário final. Parágrafo 1º. Valor mínimo de referência de participação societária, de que trata o caput, deve ser estabelecido com base no risco, e não pode ser superior a 25%. 25%, considerada, em qualquer caso, a participação direta, e a indireta. Parágrafo 2º. O valor de referência, de que trata o caput, deve ser justificado e documentado no Manual de Procedimentos referido no artigo 13, parágrafo 2º. Artigo 26. No caso de relação de negócio com cliente residente no exterior, que também seja cliente de instituição do mesmo grupo no exterior, fiscalizada por autoridade supervisora com a qual o Banco Central do Brasil mantenha convênio para a troca de informações, admite-se que as informações relativas ao beneficiário final sejam obtidas da instituição no exterior, desde que assegurado ao Banco Central do Brasil o acesso às informações e aos procedimentos adotados. Seção 7ª da qualificação como pessoa exposta politicamente. Artigo 27. As instituições mencionadas no artigo 1º devem implementar procedimentos que permitam qualificar seus clientes como pessoa exposta politicamente. Parágrafo 1º. Consideram-se pessoas expostas politicamente:
e os detentores de mandatos eletivos dos poderes executivo e legislativo da União. Segundo, os ocupantes de cargo, no Poder Executivo da União, de a. Ministro de Estado ou equiparado. b. Natureza especial ou equivalente. c. Presidente, vice-presidente e diretor, ou equivalentes, de entidades da administração pública indireta. E d. Grupo Direção e Assessoramento Superiores, das, nível 6, ou equivalente. Terceiro, os membros do Conselho Nacional de Justiça, do Supremo Tribunal Federal, dos Tribunais Superiores, dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais Regionais do Trabalho, dos Tribunais Regionais Eleitorais, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e do Conselho da Justiça Federal. Quarto, os membros do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República, o Vice-Procurador-Geral da República, o Procurador-Geral do Trabalho, o Procurador-Geral da Justiça Militar, os Subprocuradores-Gerais da República e os Procuradores-Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal. V. Os membros do Tribunal de Contas da União, o Procurador-Geral e os Subprocuradores-Gerais do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União. Vi. Os presidentes e os tesoureiros nacionais, ou equivalentes, de partidos políticos. Sétimo, os governadores e os secretários de Estado e do Distrito Federal, os deputados estaduais e distritais, os presidentes, ou equivalentes, de entidades da administração pública indireta estadual e distrital, e os presidentes de tribunais de justiça, tribunais militares, tribunais de contas ou equivalentes dos estados e do Distrito Federal. E oitavo, os prefeitos, os vereadores, os secretários municipais, os presidentes, ou equivalentes, de entidades da administração pública indireta municipal, e os presidentes de tribunais de contas ou equivalentes dos municípios. Parágrafo 2º. São também consideradas expostas politicamente as pessoas que, no exterior, sejam e chefes de Estado ou de governo. Segundo, políticos de escalões superiores. Terceiro, ocupantes de cargos governamentais de escalões superiores. Quarto, oficiais generais e membros de escalões superiores do Poder Judiciário. V. Executivos de escalões superiores de empresas públicas, ou vi. Dirigentes de partidos políticos. Parágrafo 3º. São também consideradas pessoas expostas politicamente os dirigentes de escalões superiores de entidades de direito internacional público ou privado. Parágrafo 4º. No caso de clientes residentes no exterior, para fins do disposto no caput, as instituições mencionadas no artigo 1º devem adotar pelo menos duas das seguintes providências: e solicitar declaração expressa do cliente a respeito da sua qualificação; segundo, recorrer a informações públicas disponíveis; e terceiro, consultar bases de dados públicas ou privadas sobre pessoas expostas politicamente. Parágrafo 5º. A condição de pessoa exposta politicamente deve ser aplicada pelos 5 anos seguintes à data em que a pessoa deixou de se enquadrar nas categorias previstas nos parágrafos 1º, 2º e 3º. Parágrafo 6º. No caso de relação de negócio com cliente residente no exterior, que também seja cliente de instituição do mesmo grupo no exterior, fiscalizada por autoridade supervisora com a qual o Banco Central do Brasil mantenha convênio para troca de informações, admite-se que as informações de qualificação de pessoa exposta politicamente sejam obtidas da instituição no exterior, desde que assegurado ao Banco Central do Brasil o acesso aos respectivos dados e procedimentos adotados. Capítulo 6º do Registro de Operações. Seção I. Disposições Gerais. Artigo 28. As instituições referidas no artigo 1º devem manter registros de todas as operações realizadas, produtos e serviços contratados, inclusive saques, depósitos, aportes, pagamentos, recebimentos e transferências de recursos. Parágrafo 1º. Os registros referidos no caput devem conter, no mínimo, as seguintes informações sobre cada operação: e tipo. Segundo, valor, quando aplicável. Terceiro, data de realização. Quarto, nome e número de inscrição no CPF ou no CNPJ do titular e do beneficiário da operação, no caso de pessoa residente ou sediada no país. E v. Canal utilizado.
Parágrafo 2º. No caso de operações envolvendo pessoa natural residente no exterior desobrigada de inscrição no CPF, na forma definida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, as instituições devem incluir no registro as seguintes informações: nome. Segundo, tipo e número do documento de viagem e respectivo país emissor. Terceiro, organismo internacional de que seja representante para o exercício de funções específicas no país, quando for o caso. Parágrafo 3º. No caso de operações envolvendo pessoa jurídica com domicílio ou sede no exterior desobrigada de inscrição no CNPJ, na forma definida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, as instituições devem incluir no registro as seguintes informações: nome da empresa, segundo, número de identificação, ou de registro da empresa no respectivo país de origem. Artigo 29. Os registros de que trata este capítulo devem ser realizados inclusive nas situações em que a operação ocorrer no âmbito da mesma instituição. Seção 2ª do Registro de Operações de Pagamento, de Recebimento e de Transferência de Recursos. Artigo 30. No caso de operações relativas a pagamentos, recebimentos e transferências de recursos, por meio de qualquer instrumento, as instituições referidas no artigo 1º devem incluir nos registros mencionados no artigo 28 as informações necessárias à identificação da origem e do destino dos recursos. Parágrafo 1º. A origem mencionada no caput refere-se à instituição pagadora, sacada ou remetente e à pessoa sacada ou remetente dos recursos, bem como ao instrumento de transferência ou de pagamento utilizado na transação. Parágrafo 2º. O destino mencionado no caput refere-se à instituição recebedora ou destinatária e à pessoa recebedora ou destinatária dos recursos, bem como ao instrumento de transferência ou de pagamento utilizado na transação. Parágrafo 3º. Para fins do cumprimento do disposto no caput, devem ser incluídas no registro das operações, no mínimo, as seguintes informações, quando couber: nome e número de inscrição no CPF ou no CNPJ do remetente ou sacado. Segundo, nome e número de inscrição no CPF ou no CNPJ do recebedor ou beneficiário. Terceiro, códigos de identificação, no sistema de liquidação de pagamentos, ou de transferência de fundos, das instituições envolvidas na operação. Quarto, números das dependências e das contas envolvidas na operação. Parágrafo 4º. No caso de transferência de recursos por meio de cheque, as instituições mencionadas no artigo 1º devem incluir no registro da operação, além das informações referidas no parágrafo 3º, o número do cheque. Artigo 31. Caso as instituições referidas no artigo 1º estabeleçam relação de negócio com terceiros não sujeitos à autorização para funcionar do Banco Central do Brasil, participantes de arranjo de pagamento do qual a instituição também participe, deve ser estipulado em contrato o acesso da instituição à identificação dos destinatários finais dos recursos, para fins de prevenção à lavagem de dinheiro e do financiamento do terrorismo. Parágrafo único. O disposto no caput se aplica inclusive no caso de relação de negócio, que envolva a interoperabilidade com arranjo de pagamento, não sujeito à autorização pelo Banco Central do Brasil, do qual as instituições referidas no artigo 1º não participem. Artigo 32. No caso de transferência de recursos por meio da compensação interbancária de cheque, a instituição sacada deve informar a instituição depositária, e a instituição depositária deve informar a instituição sacada, os números de inscrição no CPF ou no CNPJ dos titulares da conta sacada e da conta depositária, respectivamente. Seção 3ª do Registro das Operações em Espécie. Artigo 33. No caso de operações com utilização de recursos em espécie de valor individual superior a R$ 2.000, as instituições referidas no artigo 1º devem incluir no registro, além das informações previstas nos arts. 28 e 30, o nome e o respectivo número de inscrição no CPF do portador dos recursos. Parágrafo único.
nas operações de que trata o caput, realizadas por empresa de transporte de valores devidamente autorizada e registrada na autoridade competente, nos termos da legislação em vigor, considera-se essa empresa como a portadora dos recursos, a qual será identificada por meio do registro do número de inscrição no CNPJ e da firma ou denominação social, incluído, a partir de 1º/9 de 2021, pela Resolução BCB número 119, de 27/7 de 2021. Artigo 34. No caso de operações de depósito ou aporte em espécie de valor individual igual ou superior a R$ 50.000, as instituições referidas no artigo 1º devem incluir no registro, além das informações previstas nos arts. 28 e 30. E o nome e o respectivo número de inscrição no CPF ou no CNPJ, conforme o caso, do proprietário dos recursos. Segundo, o nome e o respectivo número de inscrição no CPF do portador dos recursos. E terceiro, a origem dos recursos depositados ou aportados. Parágrafo único. Na hipótese de recusa do cliente, ou do portador dos recursos em prestar a informação referida no inciso 3º do caput, a instituição deve registrar o fato, e utilizar essa informação nos procedimentos de monitoramento, seleção e análise de que tratam os artigos 38 a 47. Artigo 35. No caso de operações de saque, inclusive as realizadas por meio de cheque ou ordem de pagamento, de valor individual igual ou superior a R$ 50.000, as instituições referidas no artigo 1º devem incluir no registro, além das informações previstas nos arts. 28 e 30. E o nome e o respectivo número de inscrição no CPF ou no CNPJ, conforme o caso, do destinatário dos recursos. Segundo, o nome e o respectivo número de inscrição no CPF do portador dos recursos. Terceiro, a finalidade do saque. E quarto, o número do protocolo referido no artigo 36, parágrafo 2º, inciso 2º. Parágrafo único. Na hipótese de recusa do cliente, ou do portador dos recursos em prestar a informação referida no inciso 3º do caput, a instituição deve registrar o fato, e utilizar essa informação nos procedimentos de monitoramento, seleção e análise de que tratam os artigos 38 a 47. Artigo 36. As instituições mencionadas no artigo 1º devem requerer dos sacadores clientes, e não clientes solicitação de provisionamento com, no mínimo, 3 dias úteis de antecedência, das operações de saque, inclusive as realizadas por meio de cheque ou ordem de pagamento, de valor igual ou superior a R$ 50.000. Parágrafo 1º. As operações de saque, de que trata o caput, devem ser consideradas individualmente, para efeitos de observação do limite previsto no caput. Parágrafo 2º. As instituições referidas no caput devem: e possibilitar a solicitação de provisionamento por meio do sítio eletrônico da instituição na internet, e das agências ou postos de atendimento. Segundo, emitir protocolo de atendimento ao cliente, ou ao sacador não cliente, no qual devem ser informados o valor da operação, a dependência na qual deverá ser efetuado o saque, e a data programada para o saque. E terceiro, registrar, no ato da solicitação de provisionamento, as informações indicadas no artigo 35, conforme o caso. Parágrafo 3º. No caso de saque em espécie a ser realizado por meio de cheque por sacador não cliente, a solicitação de provisionamento, de que trata o caput, deve ser realizada exclusivamente em agências, ou em postos de atendimento. Parágrafo 4º. Disposto neste artigo, deve ser observado sem prejuízo do artigo 2º da Resolução número 3.695, de 26 de março de 2009. Artigo 37. As instituições referidas no artigo 1º devem manter registro específico de recebimentos de boleto de pagamento pagos com recursos em espécie. Parágrafo único. A instituição que receber boleto de pagamento, que não seja de sua emissão, deve remeter à instituição emissora a informação de que o boleto foi pago em espécie. Capítulo 7º do Monitoramento, da Seleção e da Análise de Operações e Situações Suspeitas. Seção I dos Procedimentos de Monitoramento, Seleção e Análise de Operações e Situações Suspeitas.
Artigo 38. As instituições referidas no artigo 1º devem implementar procedimentos de monitoramento, seleção e análise de operações e situações com o objetivo de identificar e dispensar especial atenção às suspeitas de lavagem de dinheiro e de financiamento do terrorismo. Parágrafo 1º. Para os fins desta circular, operações e situações suspeitas referem-se a qualquer operação ou situação que apresente indícios de utilização da instituição para a prática dos crimes de lavagem de dinheiro e de financiamento do terrorismo. Parágrafo 2º. Os procedimentos de que trata o caput devem ser aplicados, inclusive, às propostas de operações. Parágrafo 3º. Os procedimentos mencionados no caput devem ser compatíveis com a política de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, de que trata o artigo 2º. Segundo, ser definidos com base na avaliação interna de risco, de que trata o artigo 10. Terceiro, considerar a condição de pessoa exposta politicamente, nos termos do artigo 27, bem como a condição de representante, familiar ou estreito colaborador da pessoa exposta politicamente, nos termos do artigo 19, e quarto, estar descritos em manual específico, aprovado pela diretoria da instituição. Seção 2ª do monitoramento e da seleção de operações e situações suspeitas. Artigo 39. As instituições referidas no artigo 1º devem implementar procedimentos de monitoramento e seleção que permitam identificar operações e situações que possam indicar suspeitas de lavagem de dinheiro e de financiamento do terrorismo, especialmente as operações realizadas e os produtos e serviços contratados que, considerando as partes envolvidas, os valores, as formas de realização, os instrumentos utilizados, ou a falta de fundamento econômico ou legal, possam configurar a existência de indícios de lavagem de dinheiro ou de financiamento do terrorismo, inclusive as operações realizadas, ou os serviços prestados que, por sua habitualidade, valor ou forma, configurem artifício que objetive burlar os procedimentos de identificação, qualificação, registro, monitoramento e seleção previstos nesta circular. B. As operações de depósito ou aporte em espécie, saque em espécie, ou pedido de provisionamento para saque, que apresentem indícios de ocultação ou dissimulação da natureza, da origem, da localização, da disposição, da movimentação ou da propriedade de bens, direitos e valores. C. As operações realizadas e os produtos e serviços contratados que, considerando as partes e os valores envolvidos, apresentem incompatibilidade com a capacidade financeira do cliente, incluindo a renda, no caso de pessoa natural, ou o faturamento, no caso de pessoa jurídica, e o patrimônio. D. As operações com pessoas expostas politicamente de nacionalidade brasileira e com representantes, familiares ou estreitos colaboradores de pessoas expostas politicamente. E as operações com pessoas expostas politicamente estrangeiras. F. Os clientes e as operações em relação aos quais não seja possível identificar o beneficiário final. G. As operações oriundas ou destinadas a países ou territórios com deficiências estratégicas na implementação das recomendações do Grupo de Ação Financeira, GAFI, e H. As situações em que não seja possível manter atualizadas as informações cadastrais de seus clientes, e segundo, as operações e situações que possam indicar suspeitas de financiamento do terrorismo. Parágrafo único. O período para a execução dos procedimentos de monitoramento e de seleção das operações e situações suspeitas não pode exceder o prazo de 45 dias, contados a partir da data de ocorrência da operação ou da situação. Artigo 40. As instituições referidas no artigo 1º devem assegurar que os sistemas utilizados no monitoramento e na seleção de operações e situações suspeitas contenham informações detalhadas das operações realizadas e das situações ocorridas, inclusive informações sobre a identificação e a qualificação dos envolvidos. Parágrafo 1º. As instituições devem manter documentação detalhada dos parâmetros, variáveis, regras e cenários utilizados no monitoramento e seleção de operações e situações que possam indicar suspeitas de lavagem de dinheiro e de financiamento do terrorismo.
Parágrafo 2º. Os sistemas e os procedimentos utilizados no monitoramento e na seleção de operações e situações suspeitas devem ser passíveis de verificação quanto à sua adequação e efetividade. Artigo 41. Devem ser incluídos no manual referido no artigo 38, parágrafo 3º, inciso 4º. E os critérios de definição da periodicidade de execução dos procedimentos de monitoramento e seleção para os diferentes tipos de operações e situações monitoradas, e, segundo, os parâmetros, as variáveis, as regras e os cenários utilizados no monitoramento e seleção para os diferentes tipos de operações e situações. Artigo 42. Os procedimentos de monitoramento e seleção referidos no artigo 39 podem ser realizados de forma centralizada em instituição do conglomerado prudencial e do sistema cooperativo de crédito. Parágrafo único. As instituições que optarem por realizar os procedimentos de monitoramento e seleção na forma do caput devem formalizar essa opção em reunião do Conselho de Administração ou, se inexistente, da diretoria da instituição. Seção 3ª dos procedimentos de análise de operações e situações suspeitas. Artigo 43. As instituições referidas no artigo 1º devem implementar procedimentos de análise das operações e situações selecionadas por meio dos procedimentos de monitoramento e seleção, de que trata o artigo 39, com o objetivo de caracterizá-las, ou não como suspeitas de lavagem de dinheiro e de financiamento do terrorismo. Parágrafo 1º. Período para execução dos procedimentos de análise das operações e situações selecionadas não pode exceder o prazo de 45 dias, contados a partir da data da seleção da operação ou situação. Parágrafo 2º. A análise mencionada no caput deve ser formalizada em dossiê, independentemente da comunicação ao COAF referida no artigo 48. Artigo 44. É vedada. E a contratação de terceiros para realização da análise referida no artigo 43, e, segundo, a realização da análise referida no artigo 43 no exterior. Parágrafo único. A vedação mencionada no caput não inclui a contratação de terceiros para prestação de serviços auxiliares à análise referida no artigo 43. Artigo 45. As instituições referidas no artigo 1º devem dispor, no país, de recursos e competências necessários à análise de operações e situações suspeitas referida no artigo 43. Artigo 46. Os procedimentos de análise referidos no artigo 43 podem ser realizados de forma centralizada em instituição do conglomerado prudencial e do sistema cooperativo de crédito. Parágrafo único. As instituições que optarem por realizar os procedimentos de análise na forma do caput devem formalizar a opção em reunião do Conselho de Administração ou, se inexistente, da diretoria da instituição. Seção 4ª. Disposições gerais. Artigo 47. No caso de contratação de serviços de processamento e armazenamento de dados, e de computação em nuvem utilizados para monitoramento e seleção de operações e situações suspeitas, bem como de serviços auxiliares à análise dessas operações e situações, as instituições referidas no artigo 1º devem observar: e o disposto no capítulo 3º da Circular número 3.909, de 16 de agosto de 2018, e, no que couber, nos capítulos 4º e v da referida circular, no caso de instituições de pagamento, e, segundo, o disposto no capítulo 3º da Resolução número 4.658, de 26 de abril de 2018, e, no que couber, nos capítulos 4º e v da referida resolução, no caso de instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Capítulo 8º dos procedimentos de comunicação ao COAF. Seção I da comunicação de operações e situações suspeitas. Artigo 48. As instituições referidas no artigo 1º devem comunicar ao COAF as operações ou situações suspeitas de lavagem de dinheiro e de financiamento do terrorismo. Parágrafo 1º. A decisão de comunicação da operação ou situação ao COAF deve ser fundamentada com base nas informações contidas no dossiê mencionado no artigo 43. Parágrafo 2º.
Segundo, ser registrada de forma detalhada no dossiê mencionado no artigo 43, parágrafo 2º, e terceiro, ocorrer até o final do prazo de análise referido no artigo 43, parágrafo 1º. Parágrafo 2º. A comunicação da operação ou situação suspeita ao COAF deve ser realizada até o dia útil seguinte ao da decisão de comunicação. Seção 2ª da Comunicação de Operações em Espécie. Artigo 49. As instituições mencionadas no artigo 1º devem comunicar ao COAF i. as operações de depósito ou aporte em espécie ou saque em espécie de valor igual ou superior a R$ 50.000. Segundo, as operações relativas a pagamentos, recebimentos e transferências de recursos, por meio de qualquer instrumento, contra pagamento em espécie, de valor igual ou superior a R$ 50.000, e terceiro, a solicitação de provisionamento de saques em espécie de valor igual ou superior a R$ 50.000, de que trata o artigo 36. Parágrafo único. A comunicação mencionada no caput deve ser realizada até o dia útil seguinte ao da ocorrência da operação ou do provisionamento. Seção 3ª. Disposições Gerais. Artigo 50. As instituições referidas no artigo 1º devem realizar as comunicações mencionadas nos arts. 48 e 49 sem dar ciência aos envolvidos ou a terceiros. Artigo 51. As comunicações alteradas ou canceladas após o 5º dia útil seguinte ao da sua realização, devem ser acompanhadas de justificativa da ocorrência. Artigo 52. As comunicações podem ser realizadas de forma centralizada por meio de instituição do conglomerado prudencial e de sistema cooperativo de crédito, em nome da instituição na qual ocorreu a operação ou a situação. Parágrafo único. As instituições que optarem por realizar as comunicações de forma centralizada, nos termos do caput, devem formalizar a opção em reunião do Conselho de Administração, ou, se inexistente, da diretoria da instituição. Artigo 53. As comunicações referidas nos arts. 48 e 49 devem especificar, quando for o caso, se a pessoa objeto da comunicação i. é pessoa exposta politicamente, ou representante, familiar ou estreito colaborador dessa pessoa. Segundo, é pessoa que, reconhecidamente, praticou ou tenha intentado praticar atos terroristas, ou deles participado ou facilitado o seu cometimento. E terceiro, é pessoa que possui, ou controla, direta ou indiretamente, recursos na instituição, no caso do inciso 2º. Artigo 54. As instituições de que trata o artigo 1º, que não tiverem efetuado comunicações ao COAF em cada ano civil deverão prestar declaração, até 10 dias úteis após o encerramento do referido ano, atestando a não ocorrência de operações ou situações passíveis de comunicação. Artigo 55. As instituições referidas no artigo 1º devem se habilitar para realizar as comunicações no Sistema de Controle de Atividades Financeiras, SIS-COAF, do COAF. Capítulo 9 dos procedimentos destinados a conhecer funcionários, parceiros e prestadores de serviços terceirizados. Artigo 56. As instituições mencionadas no artigo 1º devem implementar procedimentos destinados a conhecer seus funcionários, parceiros e prestadores de serviços terceirizados, incluindo procedimentos de identificação e qualificação. Parágrafo único. Os procedimentos referidos no caput devem ser compatíveis com a política de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, de que trata o artigo 2º, e com a avaliação interna de risco, de que trata o artigo 10. Artigo 57. Os procedimentos referidos no artigo 56 devem ser formalizados em documento específico aprovado pela diretoria da instituição. Parágrafo único. O documento mencionado no caput deve ser mantido atualizado. Artigo 58. As instituições referidas no artigo 1º devem classificar as atividades exercidas por seus funcionários, parceiros e prestadores de serviços terceirizados nas categorias de risco definidas na avaliação interna de risco, nos termos do artigo 10. Parágrafo 1º. A classificação em categorias de risco mencionada no caput deve ser mantida atualizada.
Parágrafo 2º. Os critérios para a classificação em categorias de risco referida no caput devem estar previstos no documento mencionado no artigo 57. Parágrafo 3º. As informações relativas aos funcionários, parceiros e prestadores de serviços terceirizados devem ser mantidas atualizadas, considerando inclusive eventuais alterações que impliquem mudança de classificação nas categorias de risco. Artigo 59. As instituições referidas no artigo 1º, na celebração de contratos com instituições financeiras sediadas no exterior, devem obter informações sobre o contratado que permitam compreender a natureza de sua atividade e a sua reputação. Segundo, verificar se o contratado foi objeto de investigação ou de ação de autoridade supervisora relacionada com lavagem de dinheiro ou com financiamento do terrorismo. Terceiro, certificar que o contratado tem presença física no país, onde está constituído ou licenciado. Quarto, conhecer os controles adotados pelo contratado relativos à prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Obter a aprovação do detentor de cargo ou função de nível hierárquico superior ao do responsável pela contratação. Dar ciência do contrato de parceria ao diretor mencionado no artigo 9º. Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se inclusive às relações de parceria estabelecidas com bancos correspondentes no exterior. Artigo 60. As instituições referidas no artigo 1º, na celebração de contratos com terceiros não sujeitos à autorização para funcionar do Banco Central do Brasil, participantes de arranjo de pagamento do qual a instituição também participe, devem obter informações sobre o terceiro que permitam compreender a natureza de sua atividade e a sua reputação. Segundo, verificar se o terceiro foi objeto de investigação ou de ação de autoridade supervisora relacionada com lavagem de dinheiro ou com financiamento do terrorismo. Terceiro, certificar que o terceiro tem licença do instituidor do arranjo para operar, quando for o caso. Quarto, conhecer os controles adotados pelo terceiro relativos à prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, e dar ciência do contrato ao diretor mencionado no artigo 9º. Capítulo 10º dos mecanismos de acompanhamento e de controle. Artigo 61. As instituições mencionadas no artigo 1º devem instituir mecanismos de acompanhamento e de controle de modo a assegurar a implementação e a adequação da política, dos procedimentos e dos controles internos, de que trata esta circular, incluindo a definição de processos, testes e trilhas de auditoria. Segundo, a definição de métricas e indicadores adequados. Terceiro, a identificação e a correção de eventuais deficiências. Parágrafo único. Os mecanismos de que trata o caput devem ser submetidos a testes periódicos pela auditoria interna, quando aplicáveis, compatíveis com os controles internos da instituição. Capítulo 11 da avaliação de efetividade. Artigo 62. As instituições referidas no artigo 1º devem avaliar a efetividade da política, dos procedimentos e dos controles internos, de que trata esta circular. Parágrafo 1º. A avaliação referida no caput deve ser documentada em relatório específico. Parágrafo 2º. O relatório, de que trata o parágrafo 1º, deve ser elaborado anualmente, com data base de 31 de dezembro, segundo, encaminhado, para a ciência, até 31 de março do ano seguinte ao da data base. A. Ao Comitê de Auditoria, quando houver, B. Ao Conselho de Administração, ou, se inexistente, à diretoria da instituição. Artigo 63. O relatório referido no artigo 62, parágrafo 1º, deve conter informações que descrevam a metodologia adotada na avaliação de efetividade. B. Os testes aplicados. C. A qualificação dos avaliadores. D. As deficiências identificadas. Segundo, conter, no mínimo, a avaliação a. Dos procedimentos destinados a conhecer clientes, incluindo a verificação e a validação das informações dos clientes e a adequação dos dados cadastrais.
b. Dos procedimentos de monitoramento, seleção, análise e comunicação ao COAF, incluindo a avaliação de efetividade dos parâmetros de seleção de operações e de situações suspeitas. C. Da governança da política de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. D. Das medidas de desenvolvimento da cultura organizacional voltadas à prevenção da lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. I. Dos programas de capacitação periódica de pessoal. F. Dos procedimentos destinados a conhecer os funcionários, parceiros e prestadores de serviços terceirizados. I. G. Das ações de regularização dos apontamentos oriundos da auditoria interna e da supervisão do Banco Central do Brasil. Artigo 64. Admite-se a elaboração de um único relatório de avaliação de efetividade nos termos do artigo 62, parágrafo 1º, relativo às instituições do conglomerado prudencial e do sistema cooperativo de crédito. Parágrafo único. As instituições que optarem por realizar o relatório de avaliação de efetividade na forma do caput, devem formalizar a opção em reunião do Conselho de Administração, ou, se inexistente, da diretoria da instituição. Artigo 65. As instituições referidas no artigo 1º devem elaborar plano de ação destinado a solucionar as deficiências identificadas por meio da avaliação de efetividade, de que trata o artigo 62. Parágrafo 1º. O acompanhamento da implementação do plano de ação referido no caput deve ser documentado por meio de relatório de acompanhamento. Parágrafo 2º. O plano de ação e o respectivo relatório de acompanhamento devem ser encaminhados para ciência e avaliação até 30 de junho do ano seguinte ao da data base do relatório, de que trata o artigo 62, parágrafo 1º. E, do Comitê de Auditoria, quando houver. Segundo, da diretoria da instituição, e terceiro, do Conselho de Administração, quando existente. Capítulo 12. Disposições finais. Artigo 66. Devem permanecer à disposição do Banco Central do Brasil. E, o documento de que trata o artigo 7º, inciso I, relativo à política de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, de que trata o artigo 2º. Segundo, a ata de reunião do Conselho de Administração, ou, na sua inexistência, da diretoria da instituição, no caso de ser formalizada, a opção de que trata o caput do artigo 4º. Terceiro, o relatório de que trata o artigo 5º, parágrafo único, se existente. Quarto, o documento relativo à avaliação interna de risco, de que trata o artigo 12, inciso I, juntamente com a documentação de suporte à sua elaboração. V. O contrato referido no artigo 31. Vi. A ata de reunião do Conselho de Administração, ou, na sua inexistência, da diretoria da instituição, no caso de serem formalizadas, as opções mencionadas nos arts. 11, 42, 46, 52 e 64. Sétimo, o relatório de avaliação de efetividade, de que trata o artigo 62, parágrafo 1º. Oitavo, as versões anteriores da avaliação interna de risco, de que trata o artigo 10. Nono, o manual relativo aos procedimentos destinados a conhecer os clientes referido no artigo 13, parágrafo 2º. X, o manual relativo aos procedimentos de monitoramento, seleção e análise de operações e situações suspeitas mencionado no artigo 38, parágrafo 3º, inciso 4º. 11. O documento relativo aos procedimentos destinados a conhecer os funcionários, parceiros e prestadores de serviços terceirizados mencionado no artigo 57. 12. As versões anteriores do relatório de avaliação de efetividade, de que trata o artigo 62, parágrafo 1º. 13. Os dados, os registros e as informações relativas aos mecanismos de acompanhamento e de controle de que trata o artigo 61. E 14. Os documentos relativos ao plano de ação e ao respectivo relatório de acompanhamento mencionados no artigo 65. Parágrafo 1º. O contrato referido no inciso V do caput deve permanecer à disposição do Banco Central do Brasil pelo prazo mínimo de 5 anos após o encerramento da relação contratual.
Parágrafo 2º. Os documentos e informações referidos nos incisos 8º a 14 do caput devem permanecer à disposição do Banco Central do Brasil pelo prazo mínimo de 5 anos. Artigo 67. As instituições referidas no artigo 1º devem manter à disposição do Banco Central do Brasil e conservar pelo período mínimo de 10 anos. E as informações coletadas nos procedimentos destinados a conhecer os clientes, de que tratam os arts. 13, 16 e 18, contado o prazo referido no caput a partir do primeiro dia do ano seguinte ao término do relacionamento com o cliente. Segundo, as informações coletadas nos procedimentos destinados a conhecer os funcionários, parceiros e prestadores de serviços terceirizados, de que trata o artigo 56, contado o prazo referido no caput a partir da data de encerramento da relação contratual. Terceiro, as informações e registros, de que tratam os arts. 28 a 37, contado o prazo referido no caput a partir do primeiro dia do ano seguinte ao da realização da operação, e quarto, o dossiê referido no artigo 43, parágrafo 2º. Artigo 68. A circular número 3.691, de 16 de dezembro de 2013, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 18. Os agentes autorizados a operar no mercado de câmbio devem verificar a legalidade das operações, as responsabilidades das partes envolvidas, bem como identificar seus clientes previamente à realização das operações no mercado de câmbio na forma prevista pela regulamentação sobre a política, os procedimentos e os controles internos na prevenção à prática dos crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, previstos na Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, e de financiamento do terrorismo, de que trata a Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016. NR. Artigo 135. As instituições autorizadas a operar no mercado de câmbio devem desenvolver mecanismos que permitam evitar a prática de operações que visem a burlar os limites e outros requerimentos estabelecidos nesta circular. NR. Artigo 139. As instituições autorizadas a operar no mercado de câmbio devem certificar-se da qualificação de seus clientes, mediante documentação em meio físico ou eletrônico e mediante a realização, entre outras providências pertinentes, de avaliação de desempenho, de procedimentos comerciais e de capacidade financeira. NR. Artigo 69. Ficam revogados. E a circular número 3.461, de 24 de julho de 2009. Segundo, a circular número 3.517, de 7 de dezembro de 2010. Terceiro, a circular número 3.583, de 12 de março de 2012. Quarto, a circular número 3.654, de 27 de março de 2013. V. A circular número 3.839, de 28 de junho de 2017. Vi. A circular número 3.889, de 28 de março de 2018. Sétimo. Os arts. Sexto e sexto B da circular número 3.680, de 4 de novembro de 2013. Oitavo, o parágrafo 2º do artigo 11 da circular número 3.691, de 2013. Nono, o parágrafo único do artigo 19 da circular número 3.691, de 2013. X, o artigo 32 da circular número 3.691, de 2013. 11, o inciso 4º do artigo 32A da circular número 3.691, de 2013. 12. Os incisos I e II do artigo 139 da circular número 3.691, de 2013. 13. O artigo 166 da circular número 3.691, de 2013. 14. O artigo 170 da circular número 3.691, de 2013.
15. O artigo 213 da Circular número 3.691, de 2013. 16. O artigo 2º da Circular número 3.727, de 6 de novembro de 2014. 17. O artigo 3º da Circular número 3.780, de 21 de janeiro de 2016, e, vide Circular número 3.942, de 21 de 5 de 2019. 18. O artigo 18 da Circular número 3.858, de 14 de novembro de 2017. Artigo 70. Esta circular entra em vigor em 1º de outubro de 2020. Redação dada, a partir de 1º/6 de 2020, pela circular número 4.005, de 16 de 4 de 2020.